No folclore árabe pré-muçulmano, gênios são seres feitos de vapor que aparecem em diversas formas e tamanhos. Eles vivem escondidos em garrafas, casas abandonadas, dentro de troncos ocos de árvores, embaixo de pedras e assim por diante. Estes seres são espíritos no folclore muçulmano, mas eles, curiosamente, têm também atitudes e necessidades parecidas com as dos humanos. E é inclusive por causa dessas necessidades que eles acabam sendo aprisionados e escravizados pelos homens, e quando concedem pedidos a esses homens, não é porque eles sejam bons, inclusive eles podem fazer coisas más ou boas, eles fazem isso simplesmente porque eles querem a sua liberdade de volta. Você já deve ter deparado com essa figura, talvez não estudando o folclore árabe, mas em algum filme, em algum desenho animado, os gênios aparecem quando alguém esfrega a lâmpada, né? Ou seja, uma garrafa onde ele está escondido, e aí ele concede pedidos, né? Concede desejos a essas pessoas, e elas então muitas vezes tentam enganar o gênio, conseguindo mais alguns pedidos, né? É famoso aquele truque, né? Meu último pedido é: quero mais 3 pedidos. E você engana ele, nem sempre, mas às vezes. Pois bem, esquecendo um pouco a ideia fantasiosa aí, mas você já se pegou pensando o que é que você pediria? Se você tivesse essa oportunidade, pode pedir o que quiser. O que é que você pediria? No texto desta manhã que nós leremos, algo assim aconteceu. O jovem rei Salomão ouviu não de um gênio, mas do próprio Deus: pede-me o que você quiser. E estudando esta passagem, nós poderemos perceber e aprender a respeito da sabedoria humilde, da humildade que a sabedoria tem, e também do Deus soberano que cuida do seu povo. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, nós leremos do 1 até o 15. Primeiro Reis, às vezes a gente escorrega, né? Fala Primeira Reis, porque a gente está tão acostumado com as epístolas de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas no Antigo Testamento são livros, né? Então é Primeiro Reis, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não tinha se edificado a casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus,
tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a este teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Até aí a nossa leitura. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, em nome de Cristo, queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para entender a Tua palavra e discernimento para praticá-la em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como vocês viram aí, o nosso texto inicia nos contextualizando da situação de Salomão e do povo de Israel no início do seu reinado. Primeiramente, o casamento por motivações políticas de Salomão com a filha de Faraó. Voltaremos a falar disso na semana que vem. Também a necessidade de sair de Jerusalém para fazer oferendas a Deus, porque o templo ainda não havia sido construído. E o texto então nos diz, no versículo 2, que o povo oferecia sacrifícios sobre os altos. Altos eram locais, geralmente ao ar livre, próximos de árvores ou de montanhas, por exemplo, onde se levantavam altares. É a um desses lugares consagrados que o novo rei então se dirige. E ele escolhe o maior deles, que ficava em Gibeon, diz o versículo 4 aí. Gibeon era uma cidade no território da tribo de Benjamim, onde ficava armado o tabernáculo feito por Moisés. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, mas o tabernáculo em Gibeon, então é para lá que o rei vai. Ele se desloca de Jerusalém até Gibeon, não era muito longe, vai com a comitiva real, muito imponente com certeza, 1000 cabeças de gado para serem queimadas em holocausto, uma oferenda gigantesca, impressionante, que serve para demonstrar claramente a devoção do rei Salomão ao Deus de Israel. O versículo 3 já havia nos adiantado que Salomão amava o Senhor como Davi, seu pai. E, então, essa oferenda é uma manifestação desse amor. Essa comparação com Davi, nós sabemos muito bem, não era perfeito, não foi perfeito de maneira alguma, mas, de certa forma, ele se tornou o parâmetro para a avaliação dos reis, tanto de Israel quanto de Judá mais adiante, né? Sempre eles são comparados com Davi, e isso começa logo aqui com o seu filho Salomão. Então, essa frase, logo no início do reinado de Salomão, é um atestado da sua disposição de seguir os mandamentos de Deus de todo o seu coração. Ele era como Davi. E nesse contexto, então, é que a sua oferenda nos impressiona, é claro, pelo tamanho dela, 1000 animais mortos ali e queimados no altar, mas nos impressiona muito mais porque ela é uma expressão desse coração que amava o Senhor de fato. Foi Davi, pai de Salomão, que disse no Salmo 51 que o Senhor não tem prazer
em sacrifícios, mas tem prazer e não despreza um coração compungido e contrito. E de fato, o Senhor se agradou da oferta de Salomão, porque ela representava um coração contrito e compungido, e tanto se agradou que apareceu naquela mesma noite em sonhos a Salomão. Versículo 5 nos fala a respeito desse sonho e do que Deus falou. Nós sabemos que Davi foi um grande servo de Deus, cheio do Espírito do Senhor, com quem Deus falava por meio de profetas como Samuel, Natã e Gade, e Davi até mesmo viu o anjo do Senhor. No entanto, nem mesmo Davi teve o privilégio de uma visão como essa. O próprio Deus aparecendo em sonhos para Salomão. Então ele está no início do seu reinado, faz uma oferenda enorme, impressionante a Deus, o coração dele está com o Senhor, e essa oferta então agrada ao Senhor, e ele aparece a Salomão num sonho, e nesse sonho Deus diz a ele aquilo que qualquer um de nós gostaria de ouvir, não é mesmo? Nem que fosse do nosso chefe, né? Pede o que você quiser que eu te dou. Nem que fosse do nosso orientador de TCC, ou até mesmo dos nossos pais. Pede o que quiser que eu te dou. Quem é que não gosta de ouvir isso? E aí eu pergunto de novo, o que é que você pediria se ouvisse algo assim do Todo-Poderoso? Qual seria o seu pedido número 1? O pedido de Salomão nos impressiona ainda mais do que a sua oferta. E nós até ficamos um pouco envergonhados, porque nós sabemos que não pediríamos algo parecido com o que ele pediu. Pediríamos talvez dezenas de coisas antes de lembrarmos da sabedoria. Aliás, impressiona também porque o próprio pedido de Salomão já revela que o jovem monarca já era sábio, pelo menos em alguma medida, sábio o bastante para reconhecer a própria limitação dele e pedir então sabedoria. E eu quero destacar a sabedoria do pedido por sabedoria, em primeiro lugar, porque no pedido há uma admissão muito humilde, em primeiro lugar, da soberania de Deus. Veja de novo no texto aí como ele reconhece que tanto o sucesso do reinado do seu pai Davi, quanto a sua própria ascensão ao trono, se deviam à grande misericórdia do Senhor. No versículo 6, aí, ele fala 2 vezes dessa grande misericórdia que Deus usou, traduzida aí como benevolência, mas é a palavra hebraica comum para a tradução de misericórdia. Mas então ele diz, a grande misericórdia que o Senhor usou com Davi, mantiveste, e depois no final do versículo, mantiveste essa grande benevolência ou misericórdia, e lhe deste um filho que assentasse no trono. Então quer dizer, o reinado de Davi foi fruto dessa grande misericórdia, e agora eu estou aqui, filho de Davi, por causa dessa grande misericórdia. Então Salomão reconhece, sabe e declara, que confessa que Yahvé, o Senhor, era na verdade o grande rei de Israel, conduzindo a história do seu povo e também conduzindo a vida dos seus reis conforme a sua vontade soberana. Essa declaração de Salomão, esse reconhecimento de Salomão é fruto da fé, porque historicamente, Davi chegou e se manteve no trono por meio de muitas batalhas sangrentas, e uma das mais terríveis delas foi contra o seu próprio filho Absalão, que após matar seu próprio irmão Amon, legítimo sucessor do trono, tentou dar um golpe de estado no próprio pai e acabou morto em combate. Foi assim que Davi se manteve no trono. Inclusive o próprio Salomão também teve de enfrentar um golpe de estado de um outro irmão dele, Adonias, que tentou assumir o trono antes mesmo do pai deles morrer. Isso está ali no capítulo 1 e 2 de 1 Reis. E foi graças às maquinações, às estratégias de Natã e Benaia, que Salomão foi indicado pelo rei, já velho, como seu verdadeiro sucessor. Mas Salomão, sabendo de todas essas coisas, lembrando todas essas coisas, ele não dá crédito a nada disso.
Ele sabe que o tempo todo foi a grande misericórdia, a grande benevolência do Senhor para com Davi e para com ele. Isso de cara já nos mostra a sabedoria que ele já tinha. Em segundo lugar, o seu pedido é sábio porque confessa a sua própria insuficiência perante o desafio de reinar. Salomão sabia que a missão que ele tinha diante de si era muito maior do que ele mesmo. Ele expressa o seu sentimento de inadequação ao descrever a si mesmo, aí no versículo 7, dizendo: eu não passo de uma criança. Não sabemos exatamente com qual idade Salomão começou a reinar. Alguns estudiosos sugerem em torno de uns 20 anos. Mas, de qualquer forma, até os 30, os jovens ainda não eram considerados homens plenos, digamos assim, na cultura hebraica. Porém, a questão aqui de Salomão não é meramente cronológica ou etária. Não, ele mesmo explica em seguida: não sei como me conduzir, aí no versículo 7. Esse é o ponto. Um povo tão grande e numeroso, diz ele no versículo 8, como julgar? E de fato a monarquia em Israel não era uma tarefa fácil. O rei tinha todas as funções que as modernas repúblicas, as modernas democracias, hoje em dia separam em 3 poderes. O rei em Israel governava, fazia as leis, aplicava a justiça, além de ser o chefe militar. Agora, devemos reconhecer que Salomão não estava se saindo nada mal na vida política. Já no início do reinado, o jovem rei havia eliminado alguns focos de resistência política, mandando matar um irmão que estava à sua frente na linha sucessória e que estava tramando para tomar o seu trono. Ele também manda matar um descendente de Saul que parecia ter aspirações de retomar o trono. Então ele não era exatamente assim um menino inocente que tinha sido colocado no trono. A verdade é que Salomão, meus irmãos, havia sido preparado para reinar desde o nascimento. Contudo, nós vemos nessa forma de falar dele, que, na verdade, ele se recusava a cair na armadilha da autossuficiência. E ele sabiamente prefere reconhecer que não tinha condições de governar adequadamente. Portanto, o jovem e sábio rei Salomão pediu assim algo que talvez eu e você não pediríamos, pelo menos não de cara: um coração compreensivo e discernimento. Foi isso que ele pediu aí no versículo 9. E meus irmãos, como seria bom se nós exercitássemos o mesmo tipo de sabedoria que Salomão demonstrou, mesmo antes de receber aquela sabedoria sobrenatural que ele pediu a Deus. A sabedoria de reconhecer que não somos sábios o suficiente. É certo que os nossos desafios são bem diferentes daqueles que ele tinha diante de si. Nós não somos jovens reis precisando reinar. Somos jovens recém-formados, ansiosos, precisando ingressar no mercado de trabalho que se fecha. Somos jovens casais alegres e temerosos com a notícia de que há um bebê chegando nesse mundo cada vez mais complicado. Somos empresários crentes tentando sucesso diante de um mercado que somente prospera na base de sonegação e propina. Somos pais e mães crentes tentando resguardar as nossas famílias de um mundo que mergulha de cabeça numa confusão moral que tem corrompido a juventude em proporções que a gente nunca viu. Nossos desafios são diferentes. Em cada circunstância da vida, a nossa sabedoria estará, meus irmãos, em reconhecermos a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa insuficiência. Somos como crianças, não sabemos como lidar. Nossa sabedoria sempre começará em reconhecermos que somente podemos ter esperança de sucesso se formos recobertos pela sabedoria, pela benevolência, pela misericórdia, pelo poder do Senhor.
Em cada circunstância da vida, a nossa sabedoria estará em dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Deus de grande misericórdia, que assim como Ele nos colocou naquela situação, Ele também nos dê sabedoria do alto para podermos lidar bem com ela. Mas o texto prossegue então garantindo que o Senhor se agradou do pedido de Salomão, versículo 10. Essas palavras agradaram ao Senhor, porque Ele pediu tal coisa. E aí Deus então no versículo 11 reconhece que Salomão poderia ter pedido vida longa, ou seja, mais tempo, mais saúde, poderia ter pedido riquezas, dinheiro, recursos, conforto, ou poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, que representaria a ausência de problemas e conflitos, paz. O que confessemos aqui é o que a maioria de nós pediria em primeiro lugar. Entretanto, por ter pedido sabedoria, entendimento e capacidade de discernir o que é justo, Deus lhe concede um coração sábio e inteligente como jamais houve igual. Palavras do próprio Deus: ninguém houve igual a você e ninguém haverá, no versículo 12. E aliás, segundo nós lemos ainda há pouco na liturgia, na epístola de Tiago, Deus sempre ouve esse tipo de pedido. Tiago diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, livremente, sem reter a bênção, de boa vontade Ele dá. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então isso significa que o nosso problema é duplo, percebe? Nosso problema é duplo, porque sempre pedimos a Deus aquilo que nós achamos que é o que nós mais necessitamos. Mas se pensamos que o de que precisamos mesmo é mais tempo, mais dinheiro, mais saúde, mais recursos, mais conforto, pode ser que estejamos pedindo a coisa errada e, portanto, desagradando a Deus. E aqui, é claro, não estou falando de pedidos maldosos, mal intencionados, não. É que na nossa miopia espiritual, nós pedimos errado, pedimos mal. E aqui nem vou falar sobre pedir a morte dos inimigos, como Deus fala que Salomão podia ter pedido, né? Porque Jesus nos ordenou lá em Lucas 6 a orar pelos que nos perseguem e abençoar os que nos caluniam. Então eu sei que vocês jamais fariam isso, tá bom? Então nem vou mencionar essa parte. Se bem que tem crente que se empolga tanto com a questão da política que falta pouco para pedir a morte de adversários políticos, né? Mas que o Senhor nos livre desse tipo de pensamento. Mas eu dizia, ou melhor, Tiago diz que muitas são as ocasiões em que nós pedimos errado e por isso não somos atendidos. E quer saber? Graças ao soberano Deus por isso. Já imaginou se fosse verdade o que certos falsos mestres ensinam por aí, que nós temos que determinar o que é que Deus vai fazer, o como Deus vai fazer, o quando Deus vai fazer? Já imaginou onde é que nós estaríamos hoje, eu e vocês, se o Senhor tivesse atendido cada pedido tolo que nós já fizemos a Ele em oração? Graças a Deus. O Senhor Jesus garante, lá em Mateus 6, o reverendo Leandro fez a exposição em janeiro, o Senhor Jesus garante que o Pai já sabe o de que necessitamos antes mesmo de o pedirmos. E você acha que Ele vai me dar aquilo que eu não preciso, só porque, como filho tolo que eu sou, eu pedi? Graças a Deus que não é assim. Mas o fato é que se fôssemos mais sábios, meus irmãos, nós oraríamos muito mais por sabedoria, por contraditório que possa parecer. Mas voltando ao nosso texto, o Senhor ainda acrescenta no versículo 3, até o que me não pediste, eu te dou, riquezas e glórias. E, no versículo 14,
prolongarei os teus dias. Então, a vida longa e as riquezas e as glórias. Ou seja, Deus concedeu a Salomão não apenas uma sabedoria maior do que a que ele tinha pedido, de modo que ninguém o ultrapassou na história, mas deu também aquilo que ele não pediu: longevidade, riquezas e ausência de inimigos. E durante os seus 40 anos de reinado, rei nenhum foi maior do que ele. Contudo, você que é um leitor atento da palavra, percebeu que há uma condicional aqui, há um condicionante no versículo 14, diz assim: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Nós veremos no domingo que vem que os dias de Salomão acabaram não se prolongando tanto assim. Mas aqui no nosso texto é importante nós percebermos que essa não é uma história sobre a inteligência de um rei. É uma história ou um capítulo na história da aliança de Deus com o seu povo. A manchete aqui não é um homem mais inteligente que já viveu. A manchete aqui é que a aliança do Senhor com a casa de Davi estava de pé, por meio do seu filho Salomão. A aliança que Deus fez com Davi, registrada lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. E Salomão percebe isso, meus irmãos, tanto é que assim que ele acorda, diz lá no versículo 15, o último que nós lemos, ele volta para Jerusalém, põe-se diante da arca da aliança que estava lá, e ali ele oferece holocaustos e ofertas pacíficas, na arca da aliança. Aliás, a aliança do Senhor já era o pano de fundo do pedido de Salomão aqui. No versículo 8, quando ele fala do desafio de governar o povo que elegeste. E ele ainda descreve esse povo que Deus elegeu, que Deus escolheu, dizendo assim: é um povo que não se pode contar. Afinal, Israel era uma nação até bem pequena, em comparação, por exemplo, com o Egito, Moabe ou a Síria. A grande questão não é que esse povo é gigantesco, a grande questão é que esse povo é o povo escolhido de Deus, é o povo da aliança do Senhor. E aqui não se trata apenas da aliança de Deus com Davi, feita algumas décadas antes desse trecho que nós estamos lendo. É uma aliança mais antiga que está em jogo. A aliança de Deus com Moisés, a quem 500 anos antes, Deus declarou que Israel era o povo que ele elegeu dentre todos os povos da terra para ser a sua nação santa. Lá em Deuteronômio 7, Deuteronômio 10, Deuteronômio 14, Deus repete este verbo: eu escolhi, eu elegi. Uma aliança ainda mais antiga, feita mais 500 anos para trás, com Abraão, a quem Deus prometeu que a sua descendência seria como as estrelas do céu, que não se pode contar. Gênesis 13 e 15 registra essa promessa de Deus a Abraão. Então, meus irmãos, outros reis podem ter assumido seus tronos igualmente inexperientes e jovens, e podem ter reinado sobre povos muito maiores. Mas quem poderia reinar sobre um povo que era o resultado histórico da aliança da graça de Deus? Isso é muito maior. Quem poderia reinar sobre o povo que é escolhido por Deus para ser o seu instrumento para abençoar todas as famílias da terra? É disso que Salomão está falando. É assim que nós compreendemos de fato o motivo dele oferecer 1000 holocaustos, pedir sabedoria, tendo já demonstrado capacidade, grande capacidade para reinar. E nós também, meus irmãos, em cada desafio da vida cristã, seja em nosso ministério na igreja, na nossa santificação pessoal, em nosso testemunho diante do mundo que tanto nos observa, nós, como Salomão, precisamos buscar a Deus por sabedoria, buscar a sabedoria de Deus,
buscar discernimento espiritual, buscar direção do Senhor. E nisso não podemos nos esquecer de que temos uma vantagem em relação a Salomão. Nós sabemos muito bem que Salomão quebrou a aliança do Senhor com Davi e sua idolatria na velhice chegou a dividir o povo de Deus em 2 reinos distintos. Vemos isso no final da sua vida, registrado lá no capítulo 11, do qual falaremos na semana que vem. Mas passados quase 1000 anos, um anjo declarou a uma virgem em Nazaré que seu filho receberia de Deus o trono de Davi, que ele reinaria para sempre e que seu reino não teria fim. Sim, Jesus, ele que é maior que Salomão, ele a quem Davi chamou de Senhor, lá no Salmo 110, o mesmo Jesus que venceu a morte e ressuscitado declarou ter recebido de Deus toda a autoridade no céu e na terra, lá em Mateus 28, e enviou seus discípulos para estender o seu reinado sobre todas as nações. Ele, Jesus, que neste exato momento está sentado no trono no céu, à direita do Pai, reinando sobre o mundo e sobre a sua igreja, com muito mais sabedoria e poder que Salomão jamais poderia ter sonhado. Ele, que enviou o seu Santo Espírito sobre a sua igreja, para nos ensinar todas as coisas, como ele diz lá no Evangelho de João, para nos guiar em toda a verdade e nos capacitar com sabedoria do alto. Você talvez lendo essa história sem refletir pode ter pensado: eu queria estar no lugar de Salomão. Mas quando refletimos em Cristo, Salomão é que teria que dizer: eu queria estar lá no lugar daquela igreja Ebenezer. Assim, meus irmãos, que nós, sua igreja, seu povo que ele elegeu, possamos reconhecer sempre a grande benevolência com que o nosso Rei tem nos conduzido e que possamos humildemente buscar dele a sabedoria para vivermos de modo a agradá-lo. O texto nos propõe algumas aplicações. A primeira delas, obviamente, é em relação à nossa vida de oração. E aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, qual lugar a sabedoria tem ocupado em sua lista de pedidos de oração? O quanto você tem pedido por sabedoria ao Senhor? Em que lugar esse pedido vem? Está entre os primeiros? Isso, é claro, não quer dizer que não podemos e não devemos orar por outras coisas, como saúde, bens materiais, sucesso profissional. Acabamos de interceder pelo pequeno Ezequiel aqui no culto. Mas o fato é que sem sabedoria espiritual, nós não saberemos agir quando o Senhor nos negar alguma dessas bênçãos. E tampouco saberemos aproveitar quando Ele nos conceder essas bênçãos. Então, sem sabedoria, nem o sim e nem o não do Senhor. Então, ore por sabedoria, clame por sabedoria. Além de orar, busque a sabedoria que vem do alto, como também a chama Tiago. E aqui não é aquela medida em testes de QI, não é aquela adquirida pelo esforço acadêmico, mas sim aquela encontrada na palavra de Deus. Nem sempre o Senhor nos concederá sabedoria assim imediatamente, diretamente, como Ele fez com Salomão. O meio ordinário pelo qual Ele nos torna sábios é a Escritura. O salmista, no Salmo 19, diz que ela é perfeita e dá sabedoria aos simples. Então leia a Bíblia diariamente, venha ao culto com a mente preparada e focada para a mensagem. Se for preciso começar a dormir mais cedo no sábado, faça isso. Aproveite oportunidades de aprendizado que a igreja oferece, como a escola bíblica, os estudos de quarta-feira. Pegue umas dicas de leitura com o nosso irmão Eliezer, o nosso bibliotecário. Mas se esforce em buscar a sabedoria.
Uma outra aplicação é sobre a virtude da humildade. Tantas vezes somos tentados a achar que nós já sabemos, que já conhecemos, que já estamos preparados, que somos capazes. E encaramos os desafios e dilemas na nossa própria força. Essa arrogância já é prova suficiente de que não estamos preparados coisa nenhuma. Ainda mais vivendo numa cultura que insiste tanto na importância da tal autoconfiança, em confiar em si mesmo. Aliás, aqui um parênteses, vocês sabiam que tem até uma música evangélica? Tem uma música chamada Deus Acredita em Você. Sabia disso? E como besteira pouco é bobagem, tem uma outra que diz assim, Deus acredita em mim. É o título da música. Mas, o Caio não vai botar essa música para a gente tocar aqui na igreja, né? Sheilinha também não. Mas o Senhor declarou lá em Isaías 57:15, eu habito com o contrito e abatido de espírito. E Cristo nos ensinou lá em Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então guarde, meu irmão e minha irmã, o seu coração contra a sabedoria dos arrogantes. Guarde o seu coração. E aqui uma aplicação mais específica aos que exercem liderança cristã. Porque não há tolice maior que assumir algum cargo, desempenhar algum serviço ou liderar algum ministério na Igreja de Cristo sem reconhecermos imediatamente a nossa insuficiência para tal tarefa. É o povo que Ele elegeu. Como nós nos desincumbiríamos de uma tarefa assim? É o povo da aliança, o corpo de Cristo, família de Deus, o reino de Jesus. Como é que nós poderíamos pregar, dar uma aula, dirigir uma reunião, ofertar, cantar, tocar, reger, fazer café, varrer o chão desse lugar? Com a nossa própria capacidade? De maneira alguma. Estejamos sempre buscando a sabedoria do céu para aquilo que o Senhor nos dá a fazer. E que as palavras de Jesus, lá em João 15, 5 e 7, estejam sempre ecoando em nossos ouvidos e corações. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer, mas quem permanece em mim, dá muito fruto. Que o Senhor nos ajude a termos isso em nossos corações. Nós vamos